O arroz. E agora? Na verdade, esse vídeo é sobre o arroz e não é sobre o arroz. É um vídeo sobre inflação e eu vou explicar um pouquinho para vocês a alta do arroz e te falar que não se trata apenas do arroz. Se liga nesse vídeo. Olá, eu sou a Ariane Cedrais e esse é o canal Contas Comigo, um canal de educação financeira. Antes que a gente comece, lembra de se inscrever e deixar seu like nesse vídeo e compartilhar com alguém que também tem estas dúvidas. Eu sei que esse foi um assunto já bem debatido, todo mundo já falou, mas eu queria deixar aqui para vocês algumas informações que são bem importantes, principalmente para você entender um pouco da economia, né? Trazer um pouco desse linguajar do economês, para quem não sabe, eu sou economista, para o português, né? O que tem acontecido é uma questão de mercado, tá? E a inflação em si, apesar do arroz ter subido 20%, e se você parar para pensar e analisar os itens da cesta básica, que é o arroz é um desses, nem tudo subiu, tá? E a inflação, ela permanece dentro do esperado. O que tem acontecido é a produção de arroz diminuiu, a exportação de arroz aumentou, ou seja, tem menos arroz disponível para se vender no Brasil, né? Porque a demanda mundial por arroz aumentou. Será mesmo? Aumentou. A gente está consumindo mais arroz em casa, está fazendo comida em casa durante todo esse período. Todo mundo, alguns países a produção reduziu, então aqui também, países que exportam com o dólar alto, vai se exportar o arroz. E aí tem se falado de congelamento de preços, e aí o brasileiro tem uma memória bem diferente de outros países, tá? Enquanto muitos países temem guerra, o Brasil teme inflação, teme congelamento de preços, teme um monte de coisa, porque o nosso histórico com relação a equilíbrio financeiro, ele é bem complicado. Então a gente tem dentro da gente esse receio de ficar sem um determinado item da cesta básica, da escassez mesmo. A gente tem isso dentro do nosso histórico, né? Até mesmo porque na década de 80 a gente passou por isso, a década de 80 tinha muito isso, de você ir no supermercado, o preço tá mais caro no dia seguinte, o preço subia às vezes 3 vezes ao dia, tá? Na década de 80 a gente já passou por um período que foi muito tenso economicamente falando. A gente tá voltando a isso? Não mesmo, tá? O nosso patamar de inflação tá totalmente dentro do previsto, tá muito longe do que tava lá. Ai, Ariane, mas o arroz subiu 20%, tá? O feijão também subiu tudo isso. A questão foi que o feijão foi subindo gradativamente, o arroz assustou de uma forma maior, mas todos os itens da cesta básica subiram nos últimos meses. E isso era uma coisa esperada. Primeiro, a gente está comendo mais em casa, então o consumo aumentou. E este momento, essa alta de preço de toda a cesta básica, não é apenas o feijão que subiu, o arroz que subiu, o óleo que subiu, todos subiram, uns mais, outros menos, óbvio, tá? Mas tudo subiu. Primeiro, o auxílio emergencial colocou dinheiro no mercado, o saque do FGTS colocou dinheiro no mercado, a população foi incentivada a investir, reduziu-se taxa de juros, foram feitas várias políticas econômicas voltadas a isso, a aumento do consumo. E aconteceu o aumento do consumo. Acontece que quando se aumenta o consumo, aumenta-se o preço, né? Então foi isso que aconteceu. Obviamente que umas pessoas sofrem mais impacto com isso que outras, né? Então vamos colocar assim, se você tem um determinado nível de vida, sobe feijão, arroz, frango, óleo, tudo isso subiu nos últimos meses, num patamar considerável.
Se você está no nível aqui, no nível mais baixo de renda, tem um impacto na tua receita familiar, na tua família, é alto, tá? E quem tá aqui, subiu isso? Subiu, beleza, né? Não faz tanta diferença, né? O negócio é que a grande maioria da população brasileira tá aqui, né? Um ou outro vai sumindo, mas a grande população brasileira tá aqui. Então elas foram bem impactadas. Quem tá fazendo alarde normalmente não tá aqui, tá? Tá aqui no meio. Que teve sim seu impacto, a classe média teve sim seu impacto, mas vamos colocar que esse impacto dá para você fazer o devido ajuste, né? Então a gente tem que pensar que não é simplesmente correr, como é que isso vai ser resolvido, então o governo vai congelar, a gente precisa pensar numa solução, afinal, grande parte da população brasileira está impactada com relação a isso. O que a gente pode fazer? Esperar. O mercado, ele precisa de tempo para se restabelecer. Obviamente que políticas de governo podem ser estabelecidas, mas não é o caso. A gente não está num caso de intervenção do governo para isso. A gente sabe que historicamente isso não deu certo. E o que você precisa prestar atenção é, não vamos voltar ao patamar que estávamos antes. Não precisa correr com medo da escassez, que o arroz vai acabar. Não vai acabar. A gente está exportando mais, mas a partir do momento que a nossa demanda interna aumenta também, a gente aumenta também as importações, tanto porque o Brasil ele tanto importa quanto exporta, né? Então a gente vai trazer arroz lá de fora, um pouco mais barato. Então tem essas opções, tá? E sempre se trata de um bem substituto, querendo ou não, a gente tem que aprender a lidar com isso. Se fosse um bem que não tivesse, um bem não, né? Um produto sem substituto, seria mais complicado. Tudo bem que o feijão e arroz é algo bem brasileiro, né? Mas a gente tem substitutos, então a gente consegue sobreviver independente deste produto estar disponível ou não, né? Faz de conta que acabou o arroz do mundo e você vai ter que comer outra coisa, né? Não sempre, de vez em quando dá para comer arroz, que a coisa não tá assim tão absurda para alguns, né? Para outros, sim, o preço influencia e muito. É isso que a gente precisa ter consciência. Então, faça uma análise de como isso fica nas suas finanças e tome suas decisões de como você deve se comportar. Só não estoca nem dá louca saindo por aí, achei um preço do arroz em promoção, vou comprar uma fortuna. Isso diminui a oferta no mercado e outros vão pagar mais caro. É só fazer o consumo consciente, certo? Então é esse o recado que eu queria dar para vocês hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!